Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Dia 15 de novembro é um feriado muito importante para a nação brasileira. Quem é que sabe o que é comemorado no dia 15 de novembro? 15 de novembro é comemorada a Proclamação da República. E vocês sabiam que a abolição da escravatura foi um evento que contribuiu muito para a proclamação da nossa república? Pois é, a abolição da escravatura foi muito importante para a gente ter esse feriado de hoje também, que é, de hoje em dia, que é o feriado da proclamação da república. Mas afinal de contas, o que significa uma proclamação? E o que é uma república? E o que significa também uma abolição? E qual é o significado da palavra escravatura? O que significa todas essas coisas? Bom, proclamação é um anúncio, um decreto, um aviso. Se eu quiser anunciar alguma coisa para vocês, eu posso fazer uma proclamação. Então, eu proclamo que de hoje em diante todos os bebedouros terão apenas suco de uva ao invés de água. Isso é uma proclamação. Eu estou anunciando, estou falando para vocês o que eu decidi. E o que é uma república? República é quando existe um sistema de governo onde o povo elege uma pessoa para representar todo mundo. Então, uma república é um lugar governado por um presidente que representa o povo e coloca todos os interesses do povo em primeiro lugar. E o que significa abolição e escravatura? A palavra abolição vem da palavrinha abolir. Abolir significa acabar, terminar. E escravatura significa um sistema econômico onde pessoas são obrigadas a trabalhar para outras pessoas de graça, sem receber nada. E isso esse tipo de economia era muito, esse tipo de sistema econômico era muito comum no Brasil. Os escravos eram pessoas normais que foram escravizadas e obrigadas a trabalhar para outras pessoas. Então, agora que vocês já sabem tudo isso, vamos ouvir a nossa história de hoje? A história de hoje é sobre a proclamação da República. A história de hoje aconteceu na época do último rei. E quem contou estava lá. E disse que na época do último rei do Brasil, o Brasil e os militares do Brasil estavam voltando de uma grande guerra, a Guerra do Paraguai. E na época, quem mandou os militares irem para a Guerra do Paraguai foi o último rei, o Dom Pedro II. O Dom Pedro II era muito querido por algumas pessoas, mas não estava mais tão querido assim por outras pessoas, não. Principalmente pelos militares,
que quando voltaram daquela guerra bem grande do Paraguai, eles perceberam que o rei Dom Pedro II não estava valorizando muito eles, não. Eles não tinham nem cama para dormir no exército. O rei Dom Pedro II, além de não valorizar os militares que voltaram vitoriosos da Guerra do Paraguai, ainda não deixavam os militares participarem das decisões da monarquia. Então, os militares foram ficando muito bravos e foram ficando um pouco de saco cheio daquele regime político monárquico, onde um rei, um único rei, não pegava opinião de ninguém e governava o Brasil inteiro sem a participação de ninguém. A monarquia era isso, e os militares estavam, cansados. Um dia, o rei do Brasil, o último rei, Dom Pedro II, estava decidindo algumas coisas para as igrejas, e as igrejas começaram a ficar muito desgostosas com o que o rei Dom Pedro II estava fazendo. E, além do rei não valorizar os militares e meter o bedelho nas decisões da igreja, ele ainda queria aprovar e desaprovar coisas que só o papado, só os papas poderiam decidir. E isso deixou as igrejas muito, muito furiosas. E Dom Pedro II começou a ficar também nada querido para as igrejas também. Outros estratos da sociedade também não estavam muito felizes com a forma como Dom Pedro II estava comandando o Brasil. Mas o pior mesmo aconteceu foi quando a filha do Dom Pedro II, a princesa Isabel, assinou uma lei onde acabava com a escravidão no Brasil. Ela assinou uma lei chamada Lei Áurea, que libertava todos os homens que antes eram libertos, eram livres, mas que entraram no regime de escravidão e passaram a ser escravizados. Essa lei libertavam esses homens para ser homens livres novamente. E os fazendeiros e todos os homens brancos que possuíam escravos ficaram muito bravos com o rei. Ficaram muito bravos com a princesa Isabel. E eles começaram a se juntar com os militares, com a igreja e mais esses fazendeiros contra Dom Pedro II, contra o rei Dom Pedro II. E numa madrugada, eles fizeram muitas reuniões, pensando e matutando como que eles iriam derrubar o rei Dom Pedro II, porque eles não queriam mais que o rei tivesse a sua monarquia e comandasse o Brasil inteiro. Mas cada um deles fizeram a sua reunião juntos e separados. E as reuniões aconteciam sempre de madrugada. Os fazendeiros, depois de um tempo, começaram a se reunir e levantar a ideia que o Brasil tinha de virar uma grande república. Os papas e a igreja também, e os padres, também se juntavam e faziam reuniões, lembrando que também tinha um desejo antigo de transformar o Brasil também numa grande república. E os militares
também se juntavam e decidiam como que eles iam transformar o Brasil também numa república. Só que o que aconteceu foi que, ao invés de ter eleições para decidir quem é que iria governar o Brasil, os militares fizeram um golpe e na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, logo depois da abolição da escravatura, os militares, de madrugada bem cedinho, foram lá e derrubaram o rei Dom Pedro II e proclamaram a república na frente da igreja, na frente dos fazendeiros e na frente de todo o povo. Ninguém pôde escolher nada. E os militares escolheram o militar Marechal Deodoro da Fonseca para ser o primeiro presidente do Brasil. E foi assim que a República do Brasil foi instaurada, que Dom Pedro II foi derrubado e, por conta dele ter sido deposto, ele voltou para Portugal no primeiro navio que estava zarpando do Brasil. E o Brasil passou a ser governado por 2 anos pelo militar Marechal Deodoro da Fonseca. E a nossa primeira eleição foi feita só em 1894, onde um advogado, Floriano Peixoto, foi eleito através de votos populares. Mas nem todo mundo podia votar nessa época, não. Mas essa é uma outra história. A nossa história, por enquanto, fica por aqui. Gostaram de saber como que o Brasil saiu da monarquia e entrou para a república no dia 15 de novembro de 1889? Semana que vem tem mais.